saúde, né? É, tia, inclusive meu gatinho, minha felina. Graças a Deus. É... Deixa eu ver aqui. Ai, tá travando aqui um pouquinho. Bom, gente, eu não sei, vocês. A gente só tem aula de quarta, quinta e sexta, né? No nosso caso, nós só teremos aula hoje e amanhã. Não sei se vocês já foram informados, mas nós não teremos aula na sexta, né? Eu acho que os outros professores já devem ter avisado para vocês. Nós não teremos aula sexta-feira, né, por conta do nosso planejamento. Na outra semana, nós também não teremos aula. Eita, tia! Na outra semana vai ser, digamos que uma folguinha para Tia, vocês, né? tia, Folguinha básica. a tia pode falar de novo que eu não entendi. Hã? Tia, Pode falar de novo que eu não entendi. Pronto, o que eu estava falando, gente, ó, prestem atenção, tá? Na sexta-feira, a gente não vai ter aula. Amanhã, nós só teremos aula hoje e amanhã, certo? Sexta não tem aula por conta do nosso planejamento de professores. Na outra semana, na segunda-feira, é feriado. Feriado de quê, tia? Dia de finado, segunda-feira. Então não tem aula, tá? Terça-feira, quarta, quinta e sexta serão a semana de folga de vocês, digamos, né? Que é a semana da correção dos livros. E pelo amor de Deus, quem não estiver com os livros em dias, coloque, por favor, certo? Tem atividade atrasada? Revisa os livros para poder colocar em dias, porque nós, professores, não só eu, mas eu, tia Brena, a tia Eliane, a tia Iana, Carlos, todos vamos corrigir os livros, tá? E vocês precisam levar esses livros para serem corrigidos. Não pode faltar ninguém, tá bom? tia, Oi. isso vale ponto? Ou é só Hã? pra corrigir? Isso vale ponto ou é só pra corrigir? Com certeza vale ponto, viu? Tia, quando é que é para levar? Na outra semana, meu amor, vai ser assim, ó. Vocês fiquem atentos aos avisos, principalmente no Diário Web. Vai ser feito, eu creio eu que vai ser feito um calendário de qual é o dia do terceiro, qual é o dia do quarto, qual é o dia do quinto, certo? Porque a gente não tem condição de ir tudo junto. Já pensou? Duas turmas de terceiro, duas turmas de quarto, duas turmas de quinto ano, indo levando esses livros no mesmo dia. A gente dorme lá e não sai, né? Porque é muito livre. Então, a gente tem a necessidade, né, de fazer esse calendário. Então, vocês fiquem atentos, né, aos avisos lá no Diário Web, tá? De como é que vai funcionar. Ok? Pronto, vamos lá, né? Hoje nós temos a nossa aula de ciências, certo? Vamos ver. Nós temos aí ainda alguma atividade para corrigir? Não, né? Eu não passei para vocês, não foi atividade? Passei de ética, mas não passei de ciências, não foi? A gente já tinha corrigido a página 176 e corrigido a página 177, não foi? Aí eu disse para vocês que não iria passar atividade, né? Mas o de ética foi passado, né? Até então foi bastante atividade, né? Porque foi algumas laudas. Por que que a tia fez isso? Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de passar, às vezes, duas paginazinhas de atividade e tudo. Mas por que que a tia fez isso? Nós estamos nos aproximando aí da nossa reta final, certo? Então, a gente tem a necessidade de ter que trabalhar com os nossos conteúdos, certo? E isso a gente precisa ver. Eu gosto de estar vendo e revendo o conteúdo, que é para ver se todo mundo realmente entendeu, né? Se todo mundo realmente aprendeu. Mas assim, gente,
nessa questão aí da página 176, 177, no caso, aqui eu já tinha passado, né? Aí a tia maneirou mais um pouquinho por conta do diética, né? E ficaria até melhor para vocês estudarem, certo? Já tinham pessoas me perguntando em relação às notas. A tia não teve acesso às notas ainda. Eu não sei quanto foi que um tirou, quanto foi que o outro tirou, eu não sei, tá bom? Porque, tia, eu não tive acesso às notas, tá bom? Vamos lá, então. Hoje nós vamos iniciar falando sobre o sistema endócrino, certo? E eu vou ver se eu consigo falar tudo para vocês sobre esse sistema. Por quê, tia? Porque a gente vai precisar ver que ainda tem outros mais na frente, tá bom? Então, vamos lá. Página 178 do nosso livro de ciências, tá? Vamos lá? Sistema endócrino. A gente já viu, deixa eu só dar nós já vimos aqui um bocado de sistema, né? Começamos falando aqui, começamos sobre o ser humano, né? Vimos as células, os tecidos, aí começamos a parte dos sistemas. Nós iniciamos falando sobre o sistema digestório, certo? O sistema digestório é todo aquele que faz o nosso, como é que diz? Começando pela boca, né? É o que faz toda a digestão. Depois a gente viu o sistema respiratório, que faz parte da nossa respiração. Depois, o nosso sistema cardiovascular, que é aquele do coração, né? Que é também o da máquina. Vimos o sistema nervoso, que faz parte da cabeça, né? Depois, o sistema reprodutor, certo? O sistema reprodutor e o sistema endócrino, certo? Vamos lá. Página 178, vamos falar sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele tem a função de controlar e coordenar todas as funções do organismo, certo? Então, assim, ele se une, gente, com o sistema nervoso, certo? Então, ele tem a função de controlar, ele controla e coordena as funções do organismo juntamente com o sistema nervoso. Tia, eles se juntam e formam, né, o controle para coordenar todas as funções. Como, tia? Através da produção de hormônios por diversas glândulas que são lançadas no sangue. Veja na tabela abaixo algumas glândulas e suas funções. Aqui nós temos 6 glândulas e a função hormonal dela, certo? Primeiro, tireoide. Qual é a função hormonal da tireoide, tia? Vamos ver para a gente poder descobrir. Ela contribui para a ossificação e para o crescimento. Ela está localizada na porção anterior do pescoço. Tireoide precisa de iodo para produzir o seu hormônio. Tem pessoas que têm problemas na tireoide. Tem um examezinho básico que a gente consegue descobrir, né, se a sua tireoide ela está alta ou se ela está baixa ou se ela está no seu sistema normal, certo? Então, ela é feita através de um exame de sangue, certo? Só que a tireoide, ela dá na parte anterior
pescoço, certo? É no nosso pescoço. 2, nós temos a hipófise ou pituitária, certo? Ela está situada na parte inferior do crânio, controla o funcionamento das outras glândulas, né? Seus hormônios, eles são responsáveis pelo crescimento do corpo. Quando há excesso de hormônio do crescimento, o resultado é gigantismo. Quando ele fala gigantismo, é porque o que, tia? Por conta do excesso de hormônios. Para tudo, nós temos exames para poder. Tudo a gente precisa ter exame para poder fazer. Tanto dos hormônios, quanto da tireoide, certo? Do pâncreas, a gente vai ver aqui abaixo. Então, os seus hormônios, eles são responsáveis pelo crescimento do corpo. Quando há excesso de hormônio do crescimento, o resultado é gigantismo. Quando há falta, ocorre o nanismo, motivo pelo qual é chamado de glândula do crescimento. Então, essa hipófise, ela é o que? A glândula do crescimento, certo? É aquele onde você tem o crescimento precoce de pelos, né? Suores com mau cheiro, tudo isso é questão de hormônio. No 3, nós temos o pâncreas. O pâncreas, ele é ligado ao sistema digestivo, né? Vocês sabem disso. Faz parte lá do sistema digestório. Regula a quantidade de glicose no sangue por meio da produção dos hormônios insulina e glucagon, certo? A nossa glicose, vocês sabem que a glicose é a quantidade de açúcar que a gente tem no sangue. Umas pessoas têm normais, outras têm alteradas, né? A pessoa que tem uma glicose alterada é aquela considerada diabética, né? E tem que ter cuidado com coisas doces, com açúcar, né? Evitar sempre coisas com açúcar. E tem outras que também têm abaixo do normal. No meu caso, a minha glicose, ela é abaixo do normal, mas às vezes se põe normal, certo? Eu, graças a Deus, não tenho esse problema, né? Mas, assim, eu conheço muitas pessoas, né, que têm a diabetes alta, dependendo da circunstância. Ela leva à cegueira, à morte, ao esquecimento, certo? Existem N fatores e, como é que diz? N sequelas de uma pessoa que tem diabetes alta, né? Existem vários tipos, diabetes tipo 1, tipo 2, né, de acordo com o grau, certo? Do mais baixo ao mais avançado. 4, as glândulas suprarrenais, que são as adrenais, né? Elas localizam-se, gente, sobre os rins, né? E produzem a adrenalina. Que é isso, tia? A adrenalina, gente, ela é o hormônio responsável por reações em situações de grandes emoções e perigos. Por exemplo, quando você está com medo ou quando você está muito emocionado, você não se agita, o seu coração bate mais forte. Então, faz parte, né? Ela movimenta ali, né? As glândulas suprarrenais. 5, os ovários são responsáveis pelo aparecimento das características sexuais femininas na puberdade. Os 5 e o 6 já são os ovários e os testículos, que é as células reprodutoras femininas e as células reprodutoras masculinas, né? No caso, os ovários, que são as células reprodutoras femininas, né? Elas são responsáveis pelas o aparecimento das características, né? Claro, vai nascer os pelos, vai crescer os seios, né? Nesse período, há uma transformação no corpo. Os quadris se alargam, os seios crescem, nascem pelos nas axilas e no pubis e ocorre a menstruação. Tudo isso acontece através dos hormônios, certo? Dos ovários, no caso das células femininas. E os 5, né, que é nos testículos, são responsáveis pelas características sexuais masculinas na puberdade, conservadas durante toda a vida. Nessa fase, que é a fase dos meninos, né, onde se apresenta
crescem os testículos, né? Os pelos e o pênis, né? Nos meninos é essa parte aí, né? Por quê, tia? Tem meninos que entram na puberdade e meninas que entram na puberdade muito cedo, por conta do como é que diz? Dos hormônios se acelerarem um pouquinho mais cedo do normal, certo? Então, os testículos começam a produzir espermatozoides, a voz muda, né? Porque a voz vai engrossando, fica um pouco rouca, depois muda. Aparece a barba, né? E os músculos se desenvolvem, que são os músculos aqui, ó, fortes, né? Os fortes dos meninos, certo? Vocês já estão entrando nessa fase, tá bom? Porque vocês já estão aí na pré-adolescência, né? Pronto. Aqui, essa parte aqui, ele tá falando sobre as glândulas e a função hormonal de cada uma, certo? Na página 179, ele vai mostrar aí, ó, observe onde estão situadas algumas glândulas citadas na tabela da página anterior. Vocês observando aqui como é que diz, essas imagens, né? A primeira é a feminina e a segunda é a masculina. Olha só aqui, ó, a hipófise, né? Que é aquela lá que está situada no crânio, né? Na parte inferior do crânio. Aqui, ó, né? Essa partezinha aqui dos homens, certo? Da mulher também, certo? É igual. A tireoide, ó, fica bem aqui, ó, né? Como se fosse pertinho da garganta. Como se fosse, não, é pertinho da garganta, certo? O pâncreas, vocês sabem que é lá embaixo, né? Que é pertinho lá dos rins, certo? Essa partezinha que segura o pâncreas, duas verdinhas aí, ó, é as glândulas suprarrenais. Gente, tudo isso faz diferença, viu? Tudo isso faz diferença. E o ovário, né? Os ovários que são as células reprodutoras femininas, certo? Olha aqui no masculino, a hipófise também, do mesmo jeito, a tireoide do mesmo jeito, o pâncreas, né, as suprarrenais, certo? E os testículos. O que difere do homem para a mulher é apenas as células reprodutoras, masculinas e femininas. Feminino, o ovário, e o masculino, os testículos, como vocês podem ver. E aí é onde vai, né, se apresentar na fase da puberdade, né? Que é o que vocês vão entrar daqui a pouco. Aqui embaixo ele vai falar sobre a ação dos hormônios, tá? Em geral, a ação dos hormônios e seu funcionamento no nosso corpo é influenciada tanto pelo sistema endócrino como pelo sistema nervoso. Todos os dias, porém, dezenas de hormônios provenientes de várias glândulas hormonais e outros órgãos, eles circulam no nosso sangue. Claro, né? Funciona dessa maneira, circulando no nosso sangue, regulando e coordenando as atividades de órgãos, alvos e tecidos. Então, eles vão circulando no nosso sangue, né? Coração bombeia e o sangue veicula, né, sobre todo o nosso corpo, levando nutrientes e as células, né? Atividade das glândulas hormonais, gente, ela é controlada principalmente pelos hormônios e pelos nervos, certo? Principalmente pelos hormônios e pelos nervos, certo? Na página 180, continuando aí, ó, a gente vai esticar um pouquinho a baladeira aqui, vamos precisar ver esse conteúdo, né? O sistema nervoso, gente, ele emite mensagens a todo o organismo, né, sobre a forma de sinais nervosos. Enquanto o sistema endócrino também envia instruções, só que por meio da liberação de substâncias químicas, que são os hormônios. Cada glândula libera seu hormônio na corrente sanguínea, claro. A gente viu aqui as 6 glândulas, né? Então, cada uma delas, ela vai liberar os seus hormônios na corrente sanguínea, porque cada uma tem a sua função, certo? O hormônio, ele afeta o funcionamento de partes específicas, que é denominada órgãos-alvo. A maior parte dos hormônios controladores é produzida pela glândula hipófise, que é aquela primeira glândulazinha que a gente viu, né?
Na segunda, que ela é na parte inferior do crânio, aquela aqui, ó, que controla o funcionamento das outras glândulas. É ela que controla todas as outras glândulas. Desculpa, gente. Ela está situada na base do cérebro, né? Trata-se da principal glândula do sistema endócrino, ligada a um fino cordão de hipotálamo, certo? Então, ela controla os níveis de hormônio e de outras substâncias do sangue. O hipotálamo, gente, ele instrui a glândula hipófise, né? A liberar os hormônios adequados no corpo. Esses hormônios são liberados em várias situações do dia a dia. Olha aqui onde é que está o hipotálamo, né? Perto do cérebro, a hipófise embaixo, a glândula pineal, o cerebelo e o tronco encefálico. Tudo faz parte do cérebro, do crânio, tá? Quanto mais alto o nível de hormônio no sangue, maior o efeito em seus órgãos-alvo. A emissão de hormônios pelas glândulas é controlada pelo sistema nervoso e por outros hormônios, maior parte dos quais produzidos nas glândulas hipófise, né? Então, vocês podem entender que a glândula hipófise, ela é a glândula chefe, né? Por que a glândula chefe, tia? Porque ela é quem comanda e controla todo o nosso corpo, certo? Vamos lá. Página 181, glândulas exócrinas. Em nosso corpo, possuímos também glândulas exócrinas, que liberam as substâncias produzidas em canais que, muitas vezes, se abrem na superfície externa do corpo. São diferentes das endócrinas, por possuírem canais especiais que conduzem seus produtos, que são o quê? As secreções, para o exterior da glândula, ao invés de despejar na corrente sanguínea. Gente, eu estou indo um pouquinho rápido, porque a gente precisa ver o conteúdo. Mas o sistema endócrino, como eu falei para vocês, é aquele que funciona com o sistema nervoso, certo? O sistema endócrino é aquele responsável pelos hormônios, certo? Pelas glândulas, certo? Hormonais, que foi o que a gente viu ali, certo? Aqui, ele vai falar sobre as glândulas exócrinas, certo? Quais são, tia, as glândulas exócrinas que a gente possui? O fígado, certo? Que ele funciona tanto como uma glândula exócrina como uma endócrina, certo? O fígado é a maior glândula do corpo humano. Ele é responsável por liberar vitaminas e minerais e sintetizar os hormônios. Gente, o fígado, vocês sabem que é é aquele que produz a bile, certo? Então, ele faz parte, ele funciona tanto como glândula exócrina como uma endócrina. As glândulas sudoríparas, elas são responsáveis por manter a temperatura do nosso corpo, além de eliminar substâncias tóxicas por meio da liberação do suor. Essa daí, as sudoríparas, é aquela glândulazinha que a gente libera através do suor. Quando a gente sua, estamos liberando a glândula sudorípara. As glândulas mamárias são nos mamíferos, né? Desempenham papel fundamental na liberação do leite pelas fêmeas para amamentar os recém-nascidos. As glândulas mamárias existem, né? Aquelas que produzem o leite para amamentar as crianças recém-nascidas, né? A gente, quando nasce, né? A gente tem já isso aí, viu? E as glândulas lacrimais, né? Que é aquelas que liberam as lágrimas, são responsáveis pela lubrificação dos olhos. Ei, tia, Oh, o Diti não tá podendo estudar aqui porque o computador dele deu um problema, tá bom? tá bom. Pronto, continuando. Então, as glândulas lacrimais, gente, são aquelas que fazem a gente chorar, né? A gente chora, não sai aquelas lagrimazinhas. Ou quando o sol tá muito quente, que a gente olha o nosso olho, né? Fica um pouquinho embaçado, porque eles lubrificam a nossa visão, certo? Nosso olho. Glândulas sebáceas. Essas glândulas, elas são responsáveis pela lubrificação e flexibilidade da pele, liberando sebo ou cera, que é aquela substância. Pronto. Oleosa, o cabelo oleoso, né? Isso aí quer dizer o quê? As glândulas sebáceas, como se fosse um sebo que tem no nosso corpo, principalmente em nosso rosto e no couro cabeludo, foi o que eu falei para vocês.
O rosto tem dia que ele tá muito oleoso, né? O cabelo também, quando tá sujo, né? Então, ali é a liberação das glândulas sebáceas. E as glândulas salivares, né? Que você já diz tudo, saliva, né? Atua no processo de digestão por meio da produção da saliva. A gente precisa das glândulas salivares, né? Para poder fazer aquele bolo e ajudar na digestão. Ô, Aqui, tia, ó. ei, tia, Glândula salivar. Oi. desculpa eu não ter entrado, tia, porque desde a primeira aula eu tô tentando entrar, tá, teve um erro de internet, eu não tava conseguindo entrar. Pronto, ótimo. Não tem problema não, tá? Tá certo. Depois a tia tem como só avisar pra primeira prof da primeira aula, depois? Pior que eu não sei Também nem ia quem dar foi, falta? né? Eu não sei quem foi quem aqui na primeira aula, tá? Então vamos Foi a lá. tia Eliane, tia. Pronto. Alguém tem alguma dúvida, gente? Como eu falei para vocês, esse conteúdo, né? Ele é o sistema endócrino, que é aquele que faz parte dos hormônios, né? E juntamente com os nervos, com o sistema nervoso, certo? Eles funcionam juntos. É onde libera os hormônios, né? Do crânio, né? Para todo o corpo, né? Também, certo? Eles um trabalha junto com o outro para ter, né? Um desenvolvimento maior, certo? Vocês irão fazer aí a página 182 e a página 183, tá bom? São essas duas páginas que vocês vão fazer, ok? Página 182 e 183. Já vou até colocar lá, que é para não ter dúvidas, né? Eu acho que eu até falei demais hoje, chega, eu tô com a garganta seca. O conteúdo era grande, a gente sempre eu gosto de dividir, né? Mas a gente precisava ver esse conteúdo todo, tá bom? Já estou colocando lá a aula de ciências de vocês de hoje, certo? Lembrando que sexta-feira a gente não vai ter, certo? Na outra semana também não, tá? E por isso que a tia teve que dar uma aceleradazinha no conteúdo para vocês. Sexta-feira não tem aula? Hã? Sexta-feira não tem aula? Não, sexta-feira não tem aula, certo? Que é planejamento dos professores. E na outra semana também não, tá? A gente não vai ter aula na outra semana, que é a correção dos livros. Segunda não, que é feriado, mas a partir de terça a gente começa a fazer a correção dos livros de vocês, de acordo com o que for colocado no calendário lá, tá? E aí depois da correção do livro, né, que é 3 dias, aí depois desses 3 dias 4 dias. vai ter, tipo, segunda, terça e quarta, aí quinta e sexta vai ter aula também? Meu amor, preste atenção no que eu tô falando. Segunda, dia 2 é feriado, não tem aula, não tem correção nem nada. Terça, quarta, quinta e sexta serão os 4 dias de correção dos livros. Vocês têm que observar no Diário Web qual vai ser o dia do quinto ano, que é para vocês irem, tá? Vocês não vão poder, eu vou na terça-feira. Não. Tem que observar como é que vai funcionar, certo? Na outra semana não tem aula de jeito nenhum. Nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. Segunda é feriado. Não tem nada para ninguém, tá bom? Entendeu? Tia, posso tirar uma dúvida? Pode sim. Vocês vão começar a olhar o livro do começo ou da onde começou as matérias? E onde não estiver corrigido. Por exemplo, se não está corrigido do tempo que a gente começou a pandemia, a gente vai corrigir de lá até o final, certo? Mas aí não vai ter o simulado, já que vai valer a nota? Não tem, viu? Aí, se tiver todas normais, aí vai tirar algum 10 das vezes. Tem que estar tudo ok, né? Entendi. Ok, então? Pronto. Gente, já são 8h32, tá? A gente vai ter um intervalo, vocês vão ter. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Beijos para vocês, até amanhã. Amanhã a gente tem a nossa aula de oficina de negócios, tá? Vamos ter também que dar uma esticadinha. Por quê, tia? Porque a gente precisa ver o conteúdo todo, tá bom? Então, beijos para vocês e até amanhã, tá? Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia!
Tia. Ei, Alonso. 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 Alonso.